Meu nome é Rafael Simões, eu sou membro fundador da Transparência Capixaba, historiador, minha graduação, especialização, mestrado e atualmente fazendo doutorado, todos na área de História. Sou professor universitário aqui da Universidade de Vila Velha. Corrupção é uma questão difícil de definir. Eu acho que a gente pode trabalhar com duas ideias fundamentais. Uma ideia seria uma ideia bastante ampla e que serve, inclusive, para incluir, aquilo que é também a corrupção privada, que é a ideia de que corrupção é quando eu tenho alguma vantagem em prejuízo de alguém. Agora, normalmente, a ideia mais trabalhada de corrupção, quando se olha o fenômeno da corrupção, se trabalha com aquela apropriação do bem público, do patrimônio público, do dinheiro público para fins privados. Seja por parte de um grupo, de uma pessoa, de um partido, de uma família, enfim, o que for, você fala também corrupção. Aí, claro, nós estamos tratando da corrupção chamada pública, né? Nós temos vários tipos de corrupção. Duas categorizações são mais importantes, eu diria. Uma se refere a uma escala da corrupção, aí nós falamos em grande ou pequena corrupção, e apesar dessa qualificação de escalas, nós não estamos tratando de volume da corrupção, nós estamos tratando de quem comete essa corrupção. Então, a pequena corrupção é aquela dita cometida, por servidores públicos, pessoas do baixo escalão de empresas, se for na iniciativa privada, e a grande corrupção é aquela que normalmente é cometida por agentes políticos, por servidores públicos de cúpula, pelos diretores de empresa, então pessoas que estão na alta administração, seja no setor público e privado. E uma outra que é a diferenciação entre pública e privada. Pública é aquela que é cometida no âmbito do serviço público, do setor público, e privada dentro das empresas, Nessa questão da maior evidência da corrupção, por que ela acontece mais em países em desenvolvimento e também em países não democráticos, primeiro vale destacar uma questão importante. Países não democráticos, via de regra, a corrupção aparece ou quando esses países já se democratizaram ou no ambiente externo ao país. Internamente, países democráticos, claro, eles têm meios de censura, de controle da comunicação, de repressão da sociedade, que impedem a divulgação dos casos de corrupção que porventura aconteçam. E já em países em desenvolvimento, tem duas visões sobre isso. Uns dizem que faz parte do processo de transição, de estabelecimento das instituições. Inclusive, algumas pessoas, em períodos anteriores, tinham uma visão dessa corrupção como algo positivo, até serviria como uma graxa para o sistema. Na verdade, a visão predominante hoje é de que essa ocorrência da corrupção em grande escala em países em desenvolvimento é exatamente porque essas instituições ainda não se afirmaram, não funcionam como devem, não cumprem com suas obrigações. Existem várias vantagens que as pessoas podem receber num ato, numa ação de corrupção. Desde vantagens de pequenos presentes, ganhar um jantar, ganhar um brinde de um valor pequeno, até vantagens maiores, uma passagem, ganhar bens de alto valor, carros, propriedades, participações em empresas. Logicamente, essas participações, via de regra, são clandestinas, De toda maneira, o importante, me parece aí, mais do que as vantagens, que potencialmente são infinitas, você pode ir de uma pequena vantagem no valor de alguns reais até vantagens no valor de milhões de reais, é destacar que você está desviando esse dinheiro que teria uma utilidade, seja para uma empresa, para ela executar suas ações, seja para o poder público executar ações em benefício do cidadão, e está desviando isso e dando um fim de apropriação privada. E quem vai usar isso para o seu benefício são algumas pessoas. A transparência, costuma-se dizer, é o melhor detergente que existe contra a corrupção, porque a ideia é que ela traga luz, Trazer luz no sentido de informar, do cidadão ter a capacidade de se informar
e conhecer os negócios, as ações que o poder público faz e se ele está agindo de acordo com o melhor interesse da população. Para a gente parar o ciclo da corrupção, me parece que nós temos dois elementos que são centrais. Um é o funcionamento das instituições, e aí nós estamos falando tanto das instituições privadas que têm regras e que devem seguir as regras, se adequar às regras. Não é aceitável essa justificativa que muitas vezes é dada: se eu não cometesse essa corrupção eu ia perder aquele negócio com o poder público. Então isso realmente não é aceitável. Então o funcionamento das instituições é fundamental, das privadas e também das públicas. Existe uma série de instituições de controle que precisam melhorar os seus métodos de funcionamento. E nós estamos falando dos tribunais de contas, seja dos estados, seja do Tribunal de Contas da União. Nós estamos falando do Ministério Público, das polícias federais, lembrar das polícias civis, que são as polícias judiciárias nos estados e tem papel de combate à corrupção no âmbito municipal e estadual. Então esse é um elemento central. E o outro elemento importantíssimo, eu diria também sine qua non, é exatamente a participação dos cidadãos que a gente mencionava. É ilusório pensar que só o poder público dará conta da resolução do problema. O cidadão tem que acompanhar a gestão pública, ele tem que cobrar, ele tem que fiscalizar, ele tem que participar ativamente dos processos decisórios, porque ele é parte interessada. E como a gente bem sabe, assim, são milhões de ações que o poder público, os vários poderes públicos, desde o âmbito municipal ao âmbito federal, passando por todas as organizações estatais, tomam ao longo do dia, do mês, do ano. E, portanto, esses órgãos de controle existentes, eles não têm condição de acompanhar tudo isso. A participação do cidadão, até por conta disso, é importante. E, para isso, é fundamental que a gente desenvolva a educação cívica, né? Aquilo que antigamente, e aí antigamente eu estou indo bem antigamente mesmo, eu estou pensando lá em Roma antiga, estou pensando na Grécia antiga, falava-se no espírito cívico dos cidadãos de participar dos assuntos da sua cidade, da polis, fosse lá em Atenas, ou da república, fosse em Roma. Não dá para pensar que a gente resolve o problema da corrupção só prendendo pessoas. Se fosse assim, a nossa experiência, recente ou nem tão recente assim, já teria resolvido os problemas de corrupção que a todo momento continuam pipocando no nosso país. A corrupção é muito tentadora e sedutora, eu diria porque os mecanismos de controle existentes não funcionam muito bem. Aqui nós podemos pensar em dois aspectos fundamentais. Uma visão mais liberal apontaria a relação de custo-benefício. Então, a possibilidade do custo ser baixa e o benefício ser alto. Portanto, nesse sentido, qualquer tipo de corrupção, ou a maioria dos tipos de atos de corrupção, compensaria, né? A possibilidade de ser punido muito baixa vis-à-vis a possibilidade do benefício que se ganharia. Uma outra questão é que falta na nossa sociedade uma visão de que eu, ao cometer um ato de corrupção, eu estou prejudicando toda a minha coletividade. Portanto, falta um certo espírito público que é fundamental de ser construído no nosso país. Esse número apontado pelo Barômetro da Corrupção da Transparência Internacional, quando 73% dos brasileiros se disseram desconfiados que, se denunciarem casos de corrupção, poderão sofrer algum tipo de retaliação, ele mostra uma realidade muito difícil no nosso país, que é a desconfiança dos cidadãos em relação às instituições e à democracia em si. Então, na verdade, nós temos que construir melhor as instituições, afirmar, né, o poder das instituições no sentido do compromisso com as suas funções essenciais, mas também relacionar essas instituições com os cidadãos para que eles possam ter confiança de que, na medida em que eles vão destacar casos, né, denunciar casos que são de interesse público, eles não sofram por isso. A corrupção, ela inclusive, ela é um caso clássico de desigualdade. Nem todos, né, podem cometer a corrupção, só aqueles que estão em algumas posições, e ela reafirma a desigualdade porque ela beneficia sempre alguns poucos.